energeticamente divertido canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre tinta óleo e tinta acrílica, que são, eu acho que, as duas tintas mais usadas hoje pelos artistas. Então a gente tem que saber que a tinta óleo, ela é muito antiga, ela existe desde a antiguidade e basicamente ela é feita, como o nome diz, à base de óleo, não é? Então, óleo vegetal e pigmentos. Importante notar que no passado os artistas faziam sua própria tinta, então não tinha tipo no supermercado pra você comprar um tubinho, né? Vamos ali na feira medieval, vamos comprar tubo. Não havia. Aliás, na Idade Média nem era usado muito óleo. Ele voltou a ser muito usado na Renascença. Mas enfim, eram os artistas que faziam a própria tinta. Eles pegavam lá o óleo vegetal, o pigmento, que geralmente eram minerais ou animaizinhos, insetos mortos. Por exemplo, eu esqueço como falar isso em português e francês, é cochinilla. É tipo um besourinho vermelho que dava cor vermelha, ou então lápis lazuli, que fazia cor azul. Então vários materiais, sobretudo minerais e animais e coisas assim, que eram usados. Vegetais não eram muito usados porque a cor não fixava muito legal. A tinta acrílica, por outro lado, foi desenvolvida só em 1930 e a partir dos anos 60 foi aperfeiçoada e começou a realmente ser usada por artistas. Então a gente aí já vê uma diferença cronológica, né? A tinta acrílica é muito mais moderna e ela é a base de água, diferente, né, da óleo que é óleo. A tinta óleo, então, tem uma longa história, tipo a tataravó da tinta acrílica, se a gente tivesse que colocar assim, é uma centenária, sendo que a tinta acrílica é um bebezinho, não é? Então a tinta óleo já existia na antiguidade, mas ela voltou a ser usada massivamente a partir da Renascença. Foi primeiro resgatada pelos artistas do norte da Europa e depois pelos artistas do sul, e ficou muito popular, por exemplo, na Itália. A gente tem muitas pinturas renascentistas italianas super famosas que foram pintadas a óleo. Inicialmente, a tinta óleo ela era usada sobre madeira, então não era madeira crua, né? Era madeira que tinha que ter uma preparação com gesso e cola, que era coisas de animais, gordura de animal e ossos, sei lá as quantas, mas tipo a cola do passado. E essa mistura era colocada na madeira para deixar lisinho e para poder ser aplicado a tinta a óleo. E depois, com as telas, que as telas passaram a ser usadas na Renascença, tanto telas de um tecido cru assim, quanto linho, também tinham que ser preparadas, porque tem algo no óleo que meio que corrói a tela, tipo estraga, então precisa da preparação. A tinta acrílica, por outro lado, você pode usar ela na tela crua sem problema nenhum. Se você quiser usar na madeira crua também, pode usar sem problema nenhum. A tinta acrílica, ela é muito versátil. Dá pra você ser usada de milhões de maneiras, dá pra você diluir ela em água, o que não é possível, né, com óleo, porque água e óleo não se misturam. Então você tem muitas possibilidades com a tinta acrílica que com o óleo você não tinha, mas você também tem os seus limites. Então o óleo seca muito mais devagar, então dá pra trabalhar essa obra antes que ela seque por muito mais tempo. Sendo que a acrílica seca super rápido, dá pra você adicionar algumas pastas de gel nelas, para elas secar mais devagar, mas tem essa diferença. A tinta acrílica, ela também não dá muito certo sobre metal, né, porque ela vira um negocinho assim que você puxa, ela sai, enquanto que a tinta a óleo funciona sobre metal. Artistas holandeses do século XVII, eles gostavam muito de pintar sobre cobre, então tem umas pinturinhas bem pequenininhas, né, porque o cobre é caro, em placas de cobre bem fininhas, que eles passavam alho para preparar aquela superfície e passavam o óleo, né, em camadas bem fininhas, que era uma pintura muito minuciosa. E daí, como o óleo ele é transparente de certa forma, a luz refletia desse cobre e deixa uma pintura muito brilhante. O que com a acrílica não acontece também, porque a acrílica inicialmente ela era opaca, hoje tem umas acrílicas um pouco mais brilhantes. Interessante dizer que a tinta a óleo, ela só começou a existir em tubinhos, igual a gente compra hoje em dia. Aqui é um tubo de tinta acrílica, mas o tubo é igualzinho. Ela só começou a existir a óleo
nos tubinhos a partir do século XIX. Isso permitiu com que os artistas pudessem levar a tinta, o cavalete e a tela, né, os pincelzinhos, tudo para pintar ao ar livre. Então, o Monet, por exemplo, pôde fazer as pinturas dele ao ar livre graças à invenção da tinta a óleo, né, industrial, que vinha no tubinho, e daí ele pôde criar todas as obras maravilhosas que ele criou. Também no século XIX e com os impressionistas, que os artistas começaram a não esperar mais as camadas secarem. Então, antigamente, antes dos impressionistas, né, o sério a ser feito, né, o tradicional, você passava uma camada, deixava secar, uma camada, deixava secar, ainda como o óleo demora para secar, era um processo bem longo. E com os impressionistas, como eles, né, iam lá ao ar livre, pintavam rapidão, não dava tempo de ficar esperando as camadas secarem, então eles aplicavam um monte de tinta e pincelada sem esperar secar. Por isso que a gente vê aquele efeito bem cheio de texturas, por exemplo, nas pinturas do Manet, nas pinturas do Monet, Monet, pessoal. Então, a partir do século XIX, rolou toda essa revolução que o óleo começou a ser usado de uma forma diferente do que ele era até então, desde a Renascença. A tinta acrílica, finalmente, ela também permite que se explore muito mais a coisa da tinta líquida, porque como ela é diluída em água, por exemplo, Damien Hirst, que recentemente fez uns discos de cor, que coloca a cor no meio, a tinta no meio e gira, e a tinta vai para todo lado. Então é toda uma possibilidade que com a tinta a óleo não rola tanto. Essa tela que vocês estão vendo aqui atrás é uma tela minha que foi feita com tinta acrílica, que eu jogo a tinta e fica uma textura bem legal. A tinta a óleo também fica uma textura, mas ela é diferente. A textura da óleo e a textura da acrílica. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido a diferença entre tinta a óleo e tinta acrílica. Atualmente, os artistas usam tanto uma quanto a outra, depende da preferência, da prática, né, de cada um, como cada um curte usar esses materiais. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu tentarei responder. Então é isso, beijinhos e até a próxima!